Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Tamara Freire. Boa tarde, Vera Barroso. Mais uma semana, né? Que Sem bom. censura. Muito bom, feliz. gostei do jeito. Obrigada, Rosas. Maravilha. As rosas falam ou não falam, né? Vamos ver. Vamos saber daqui a pouco. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da biografia do Tandy, vamos falar de teatro, de relacionamentos abusivos e vamos ter música. Ela vive Beth Carvalho no musical Andança, em nova temporada aqui no Rio. A gente está falando da atriz e cantora Eduarda Fadini, que recebeu a aprovação da própria madrinha do samba. Estamos com Rogéria Cardial, que é atriz, e ela está em cartaz aqui no Rio com a peça Inimigo Oculto, que traz histórias de relacionamentos abusivos e de violência doméstica. E a Flávia Costa Strauss é psicanalista e ela vai falar justamente sobre os perigos e as consequências de um relacionamento abusivo. Muito bom. Ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira de voleibol. Alexandre Ramos Samuel, o Tandy, ex-jogador, comentarista, palestrante, está lançando sua autobiografia. A vida é um jogo. E você aí de casa já sabe, está convidado para participar do nosso programa pela nossa live no Facebook, com a hashtag Sem Censura no Twitter e também mandando uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 21 99903 5329. Maravilha. Prazer em tê-la aqui, Eduarda Fadini. Prazer é meu. Agora, muito lindo o seu espetáculo. Muito obrigada. Nós estamos, então, com o Hugo e com o Vandré, e eles vão te acompanhar e a gente vai ouvir o quê, querida? As rosas não falam de cartola. Era Pois é, isso. vamos descobrir agora. Vamos lá. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Uau! Obrigada. Vem pra cá, Eduarda. Maravilhoso. Essa música não está no espetáculo. Está? Você canta ela com voz de Beth Carvalho? Pois é. Essa música é justamente a passagem da Beth jovem, que é a Stephanie Serra. Que aí ela te abraça Exatamente. e aí vocês cantam. E aí nós cantamos juntas, com voz de Beth Carvalho. Aqui eu cantei com voz de Eduarda Fadini. Pois é, isso eu fiquei muito impressionada, porque vocês duas passam a voz da Beth. E eu não sei como é que faz para imitar a voz de pessoas, porque eu não sou cantora. Porque vocês duas têm uma voz muito bonita e você tem muita prática de cantora, de musical, de tudo. Como é que a gente imita uma Beth Carvalho? O que ela tem de diferente? É uma coisa mais ácida? O que é? Pois é, a minha voz é bastante diferente da voz da Beth, né? Então, eu fiz um trabalho bem longo e bem minucioso, né? Eu sou professora de canto também.
Mas, quando a gente está observando o nosso próprio instrumento, nem sempre a gente tem tanto distanciamento. Então, eu chamei o meu mestre, que é o Leonardo Taveira, cantor, que mora em Juiz de Fora, é professor lá. Eu liguei para ele, eu disse, vem para cá, que sozinha eu não estou dando conta disso. E aí ele passou uma semana na minha casa, assistindo o espetáculo, e a gente trabalhando junto, porque o lugar que eu tinha encontrado primeiro para fazer o timbre da Beth estava me machucando. Eu terminava o espetáculo todo dia sem voz. E não pode, né? Pois é. E aí eu falei, não vou conseguir fazer uma temporada assim, né? Então, a gente descobriu que a voz da Beth, ela é mais aqui na frente. Entendi. Sabe? Sim. Ela fala assim... Percebe, Vera? Percebo, claro, porque Fica dá Beth toda a Carvalho diferença. aqui. Fica bem Beth Carvalho aqui. E eu estava fazendo ela aqui atrás. Entendi. E eu saía muda. Eu saía muda do espetáculo. Aí liguei, Leonardo, pelo amor de Deus, vem me ajudar. E aí a gente descobriu esse lugar mais na frente, que ficou mais parecido, na verdade, muito porque parecido. a Beth, ela usa a voz muito na frente. É. Depois, até conversando com ela, eu perguntei, Beth, eu acho que a tua voz é bem na frente. Como é que é? Ela disse, é toda na frente. E é engraçado, porque como vocês são duas atrizes a fazerem o mesmo personagem, vocês duas conseguiram ficar com vozes que são muito diferentes da tua voz. E a da, como é que é o nome? Stephanie. Da Stephanie, são muito diferentes, ficam muito parecidas, realmente como se fosse a voz da Beth jovem e tal. Agora, me diz uma coisa, a Beth estava vivíssima quando vocês inventaram esse negócio que era para comemorar os 50 anos de carreira dela. Aí ela foi. Beth não é fácil, todos nós sabemos. Aí o que ela disse? É mais ou menos, mais ou menos. Gostei, assim, mas não. Não, na verdade, ela acompanhou todo o processo, né? Ah, tá. Desde a criação do texto, ela acompanhou junto com o Rômulo Rodrigues, o nosso autor. Ele foi à casa dela, ele elaborou o texto junto com ela. Então, tem a mão dela em tudo. Tem a mão dela em cada momento, tem a assinatura dela. Ela dizendo, aprovava. Isso aqui não aconteceu assim, não. Isso foi de outro jeito. Tá. Né? E quando a gente estava no período de ensaios, ela não estava podendo sair de casa. Então, a gente levou o ensaio para a casa dela. A gente fez o ensaio no play do prédio dela. A primeira montagem, em 2015, era uma montagem maior. Éramos 24 atores em cena e 10 músicos na banda. Levamos toda essa gente para lá, fizemos o ensaio para ela e ela aprovou tudo, adorou. Depois ela foi à pré-estreia, foi à estreia, voltou ao teatro. Ela ainda conseguia sentar, vezes. né? Porque depois ela não aguentava nem mais sentar. Deve ser muita dor, né? Porque esse era o problema. O problema dela era a dor, mas ela era uma mulher tão guerreira. Nossa, mãe. Nossa, né? mãe. Eu dizia para ela, Beth, você é uma fênix. Impressionante. É muito impressionante. Então, Agora, essa relação próxima com a Beth te trouxe algum alívio por você ter esse suporte da biografada para a peça? Ou te trouxe uma responsabilidade extra, assim, um medo extra de fazer alguma coisa e decepcionar ela? Como você se sentiu? Olha, no começo do processo, né, a gente teve encontros com ela, a gente teve encontros com a família, que é uma família deliciosa, a família Carvalho virou minha família. Eu brinco com eles que agora eu vou assinar Eduarda Fadini Carvalho. E eu chamo os primos de primo também, porque eles abriram as portas da casa deles, mostraram álbuns de família, contaram 1000 histórias, né? Então, a família foi muito importante, né? E, num primeiro momento, foi muito difícil, sim. Né? Foi muito difícil. Né? No primeiro dia que a gente, lá no palco do Maison, foi fazer o espetáculo para a Beth, deu um negócio aqui, né? Porque eu estou ali fazendo ela e ela ali me olhando. Não foi fácil, né? Mas o Andança me deu esse presente, me deu a família Carvalho de presente e me deu Beth Carvalho de presente como amiga e como madrinha. Então, de lá para cá, eu convivi com ela, convivi com a família. Então, hoje, eu descobri
que eu preciso ser menos atriz do que eu pensava na primeira temporada, em 2015, para ser Beth Carvalho, porque a gente se descobriu realmente muito parecida. Você já comeu e já voltou. Então, eu me lembro que teve uma vez que eu estava na casa dela fazendo um vídeo, não sei bem para quê. E eu estava ali organizando como é que ia ser a filmagem, não sei o quê. Ela falou, ali, ó, igual a Beth Carvalho, manda em todo mundo, não deixa ninguém resolver nada. Só podia ser você para me fazer mesmo. E realmente a gente tinha um temperamento muito parecido. Eu acho que hoje eu faço a Beth Carvalho mais decantada, sabe? Maravilha. Você sabe, eu me identifico total com a Isaura. Eu sou uma Isaura, que tipo assim, que acompanha a Beth Carvalho desde sempre, que adora, porque a Beth tem minha idade, né? Um ano, 2 anos mais velho que eu. E eu vejo a Beth, tudo aquilo eu via. Esse espetáculo está delicioso, é o que eu estava te contando. A Clarice Basco, que foi comigo, né, saiu e disse, Tchê, 2 horas passaram, a gente nem sentiu. Porque a gente está acostumado, né? Espetáculos hoje em dia tem 1 hora no máximo. E esse foi... O repertório é inacreditavelmente máximo. Porque, entendeu? É aquele negócio, Beth Carvalho é o máximo. A Beth Carvalho é uma unanimidade. E tem um elenco de apoio que está fazendo coisas deliciosas. A menina, ela faz Maria Bethânia. Você quase que está lá, você quase que volta no tempo. É verdade. O garoto faz Martinho da Vila. Está irresistível. O que faz Milton Nascimento, você quase morre de prazer. E aí vai... E aquela menina fazendo Clementina, entendeu? Todos vocês estão, assim, dando para a plateia, sei lá, 50 anos da vida dela e daquelas músicas que fizeram sucesso que a gente adora. Que delícia. E é um elenco muito jovem, né? É uma garotada jovem e são deliciosos, né? A Mariana, que faz a Maria Bethânia, o Átila Nunes, que faz o Milton, e a Val Azzolini, que faz a Clementina. Eles têm idade para ser meus filhos, né, gente? Para ser seus filhos, não exagera. Tem também, sim. Eduarda, para com isso. Tem sim, Olha amor, só. é que eu sou conservada. Muito conservada, meu bem. Olha só, daí o serviço que a gente tem pouco tempo para assistir. Essa temporada, porque isso não vai parar nunca. Olha, nós estamos no Teatro PetroRio das Artes, no Shopping da Gávea, de sexta a domingo. Sexta e sábado, às 21 horas, domingo, às 20. Temos só mais 2 semanas, então... Tem que correr, tem porque... que ir, né? Qual é a São câmera quantos que está atores? comigo e aquela ali? Venham nos assistir no Shopping da Gávea. 2 semanas só. São quantos atores? São 10 ao todo? Somos 11 atores e 5 músicos. E está muito bonito o espetáculo. É realmente imperdível. Obrigada, que bom. Maravilha. Vocês vão voltar. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. A gente volta já. Estamos de volta com o Sem Censura ao vivo. Tâmara Freire, diga aí. Temos muitos elogios para o musical da Beth Carvalho. A gente vai começar com a Edna Pinho, mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Nossa, Eduarda Fadini vive verdadeiramente uma Beth Carvalho. Parabéns, muito linda. Além disso, a gente tem também o elogio da Giovânia Souza, do Distrito Federal. Eduardo e sua bela interpretação, parabéns. E tem mais. A Alice Dalfior deixou esse recadinho lá no nosso Facebook. Maravilhosa, linda interpretação. Acho que todo mundo concorda, né? Não tenho o que dizer. Maravilha, maravilha. E essa menina da por cima canta Lupicínio Rodrigues, mas isso daqui você vai ter que vir aqui só para falar disso. Oba! Maravilha. Vamos, então, conversar com a Rogéria Cardial e com a ajuda da Flávia Strauss sobre essa peça que esse grupo do Rodrigo França, que teve aqui outro dia falando, que a gente foi assistir, pôs em cena. Conta a história, Rogéria. É melhor você falar do que eu. Então, Inimigo Oculto é um espetáculo itinerante e ele revela as faces da violência doméstica. Porque é muito comum a gente só linkar a violência com a agressão física, de fato, com estupro, de fato, que seja um estranho que te pegou na rua e que te estuprou. E a gente não consegue associar a violência doméstica com coisas que acontecem no cotidiano. Então, o espetáculo ele vem de um estudo, de uma pesquisa de 6 meses, entre a direção e parte do elenco.
em vista da necessidade contemporânea desse alto índice de feminicídio, onde a violência doméstica, o relacionamento abusivo, em vez dele regredir junto com a sociedade, ele vem progredindo. O machismo Está agora... havendo também muita notificação, que muita antes não notificação. tinha, né? E a gente está numa era que parece que abriram a porta do armário e quem estava dentro da casinha e guardava e era bem escondidinho, agora faz abertamente, e faz sem pudor nenhum e faz sem constrangimento algum. Então, assim, a necessidade desse espetáculo ela foi muito emergencial para esse tempo, porque ele faz com que o público, que já que ele é itinerante, e o público o acompanha como voyeur, que ele perceba naquela cena que eu sou um abusador ou eu sofro um relacionamento abusivo. Então, vamos lá. Como é que vocês estruturaram a peça? É sempre na casa de alguém, no espaço público? Não é no palco, não é num teatro? Não é no palco. Primeira vez ela aconteceu, foi até dentro do apartamento do Rodrigo França, e a gente já foi na Casa Rio, no Solar do Jambeiro. Agora a gente está no Hotel Celina, na Lapa, e ela acontece dentro das dependências do hotel. Tá em que dias e que horas? Vamos lá. Segundas e terças, às 19 horas, no Hotel Celina, na Lapa. Tá. A Celina na Lapa é aquele prédio que tem justo do lado da Sala Cecília Meirelles. Do lado da Sala Cecília Que Meirelles. é um prédio reformado, lindíssimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, o público ele consegue ter intimidade de estar dentro de uma casa. É como se você estivesse aqui conversando e, de repente, começasse uma situação e eu conseguisse presenciar e conseguisse me identificar. Para mim, particularmente, ele serviu, eu que sou vítima de relacionamentos abusivos e sofri todos os tipos já de violência contra a mulher, desde a infância até, graças a Deus, até os meus 33 anos, e de lá para cá. Eu costumo dizer que eu tenho uma nova vida, porque a gente só descobre que tem um relacionamento abusivo depois que a gente sai. O espetáculo, para mim, foi tirar umas 10 toneladas das minhas costas da culpa, que não eram minhas. Então, assim, você passar uma vida inteira pedindo perdão a Deus por horrores e coisas horríveis que aconteceu comigo, hoje em dia eu consigo pedir forças para continuar seguindo. Porque as pessoas costumam dizer para mim, nossa, mas você é forte. Nossa, você faz tantas coisas. Aí eu costumo dizer, não, as muitas coisas que eu faço, elas me fazem. E, assim, inclusive os diretores de teatro que passaram na minha vida de 2013 para cá, que é a Lelete Couto, Carlos Onofre e o Rodrigo França, que não são, para mim, não são só diretores, são seres humanos que conseguiram ter a empatia de perceber. É uma mulher com 3 filhos e várias demandas. Então, assim, não me abraçaram só como atriz, abraçaram toda a minha filha. Então, assim, ela tem filhos. Pô, então pode trazer para ensaiar. Ela tem filhos, traz que a gente segura na peça. É. Então, assim, de entender a empatia, de dar o espaço ao outro, é muito importante para quem sai de uma situação. Porque a gente costuma ouvir, louca, se separou e está correndo. Louca que se separou e só foi para a praia. De repente, é aquele refúgio que a pessoa precisa. O meu refúgio foi... Eu sofri isso tudo desde a minha infância. E, na minha infância, não houve solução e eu não fui ouvida. E, devido a isso, a minha vida criou um ciclo de violência em todos os relacionamentos, salvo o pai do meu primeiro filho, que, graças a Deus, não houve. Mas o meu último relacionamento foi uma coisa de... Começou no silencioso para chegar no pior. E as coisas que eu já tinha havido passado na infância, que não houve a escuta, para quem que eu vou contar o que eu estou passando? Se uma criança conta um abuso e ninguém acredita, ela vai levando. Se acontece de novo na adolescência, algo mais grave, e ninguém... Então, não foi uma coisa sanada. Então, tudo, para mim, era muito naturalizado. Então, assim, sair de uma situação que, para mim, até entender, não era um relacionamento abusivo, passei por coisas piores. Então, é normal. Então, é comum. É coisa que acontece no dia a dia. Todos os homens são iguais, só vou trocar de companheiro, os problemas serão os mesmos. Impressionante. São coisas que a gente ouve. Então, depois que eu saí e depois que passei pelo Centro de Atendimento à Mulher, que é o CEAM, que é muito importante, que eu fui encaminhada pela DEAN, o atendimento psicológico, o grupo terapêutico, porque você senta e você fala, não vou contar, não vou chorar. E todas as mulheres começam, daqui a pouco você começa, preciso falar. E você solta tudo o que você passou e você percebe que você não está sozinho e você precisa seguir. A partir daí, eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu sei? Tem 2 crianças de 1 ano de idade e tem um adolescente de 10 anos. Uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Então, assim, o que eu sei fazer? Modelo, eu sei desfilar, eu sou atriz, até então não tem grupo de teatro.
montei um projeto social voltado à moda, mas para atrair, porque a minha emergência era, não quero que outras crianças, outros adolescentes e outras mulheres passem por isso. Criei um projeto HTA Beauty Fashion Brasil, sem patrocínio, sem apoio, só à vontade. Ia para o Parque de Madureira, trazia essas pessoas, ensinava passarela, ok. Ensinava teatro, ok. Mas eu conversava, fazia essa dinâmica com os pais e falava que o relacionamento abusivo, ele vem imbuído do amor familiar também. É adorável essa história que você está contando, porque uma das coisas que eu estava muito impressionada, Flávia, quando eu fui assistir a peça, é essa ideia de que a gente, no relacionamento abusivo, a gente tem um problema só: separar o que é nosso do que vem do outro. Ou seja, aquilo sou eu que criei, inventei e estou alimentando, ou é ele que está fazendo isso comigo? Ou é a minha mãe que está fazendo isso comigo? Ou é a sociedade que está fazendo isso comigo? Qual é a minha parte nessa brincadeira? Porque a tendência é essa. Eu sou culpada de tudo. Eu provoquei. E como a sociedade corrobora essa ideia, você fica inteiramente sozinha e abandonada. E aí a tendência é você repetir, repetir, repetir. Ou como abusador, ou como vítima. Infelizmente, eu penso que todas essas questões que você colocou, sou eu, é minha mãe, todas elas estão envolvidas. Esse é o desespero. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre isso é que 85% das mulheres que dão queixas, elas se queixam uma segunda vez e uma terceira e não saem do relacionamento, porque são vários. É uma dinâmica que não é só a figura do agressor. Né? Tem a história dessa mulher também. Você acabou de dizer que eu acho que a gente tem que agradecer você ter essa coragem de publicamente falar do que você viveu, que não é simples. Possivelmente você passou por muitas barreiras para estar aqui falando disso. Eu acho que a gente tem que agradecer isso, porque é muito doloroso, né? Mas é importante pensar que as mulheres ou as pessoas vulneráveis, porque os idosos, os deficientes, as crianças, todas estão nessa situação onde elas podem ser abusadas, né? Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, de várias formas. Mas o que a gente precisa atentar é o seguinte, que a maior parte, pelo menos, primeira coisa, desde 1990, que começou a se estudar seriamente sobre essa situação, para vocês verem como as mulheres ou as pessoas vulneráveis são pouco consideradas. Né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que ficar atento é que, muitas vezes, e muitas vezes mesmo, as mulheres, quando se queixam, ou quando conseguem fazer a queixa com uma amiga, com algum familiar, a tendência, dentro da nossa sociedade patriarcal ainda, é assim: não, espera aí, mas será que é isso mesmo? Presta atenção. Não, será que você não... Tem sempre uma colocação de que a mulher fez algo. Pode até ter feito mesmo. Ok. Mas esse resultado é realmente comparável com o que você está recebendo em troca? Não faz sentido. Não existe você fazer alguma coisa para levar pancada. Não pancada, tem nada, não, mas eu não digo pancada. Ou qualquer violência. Qualquer tipo de abuso, qualquer excesso. Porque, olha só, até no meu trabalho, eu tenho que ter cuidado para não ser abusivo com o meu paciente. A gente tem que ser, na forma de falar, cuidado de não ser abusivo com os nossos filhos. Com todos, mas eu penso que nessas relações afetivas que a gente está falando, onde ocorre com aquele companheiro, né, uma situação de horror, vamos dizer assim, e que é mantida, o que nós precisamos pensar é o seguinte: que dinâmica é essa que a mulher sofre, porque ninguém gosta de sofrer, e mantém essa relação. São várias as dependências que entram aí. A primeira que se pensa é a questão financeira, e não é. Os estudos mostram que não é pela questão financeira, é muito mais pela própria história da pessoa. Uma pessoa que não foi valorizada dentro da família, uma mulher que não foi considerada na sua potência, na sua capacidade. E esse tipo de relacionamento tende a fazer com que a pessoa agredida se sinta humilhada, ofendida, incapaz, dependente. E tem o seguinte, tem pessoas que falam assim, como é que é excesso de amor? Não existe isso. Isso não existe dentro da psicanálise, não é excesso de amor. É simplesmente uma forma de controle, de querer estar dominando o outro. É um poder em todos os níveis, físico, psicológico, financeiro, de status. Por exemplo, dentro do consultório, eu já ouvi uma pessoa que vivia uma situação, uma senhora, ela disse: você acha mesmo que eu vou me separar depois de 40 anos casada, depois de tudo que nós construímos, eu vou deixar que outra usufrua? Eu perguntei para ela: e do que você está usufruindo? Do quê?
Aí eu me lembrei da música do Erasmo Carlos, um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. É duro, mas é uma pessoa. Mas a gente tem que pensar no porquê que essa pessoa está nesse lugar e está se permitindo manter nesse lugar. Não que ela não tenha consciência. No início é inconsciente mesmo. Fica na dúvida: será que é isso mesmo? Não é possível. E aos poucos aquilo vai tomando, né, um ritmo e vai uma intensidade, um crescimento tamanho que a pessoa começa a duvidar da própria capacidade dela de percepção, de sentimento, e se o entorno não contribui para que ela possa avaliar adequadamente o que ela está vivendo, ela não sai. Não sai dessa brincadeira. Doutora, é uma situação que você literalmente... São situações que o chão literalmente sai do seu pé. Parece que você está num vácuo. E é o sentir nada. A pessoa faz você acreditar que você é tão nada nas pequenas atitudes que tudo que aconteça, anestesiado você está para você sair. Mas a dor é tão grande que você não consegue sair daquilo. Não consegue. Porque tudo é ruim. E o ciclo ele é assim. É ruindade, é coisa horrível, é horror o tempo todo. O mínimo que acontece de bondade, um carinho na cabeça, é como um cachorro de rua. Alguém passou a mão na cabeça, para ele é tudo. É a mesma coisa. O relacionamento é horrível. Um dia de um jantar, dia de uma carta... todo horror. É aquela, como se fosse a cicatriz, um curativo naquela ferida, né? E a esperança de que vai mudar. Ele vai Também mudar. tem a onipotência feminina de achar que vai mudar o homem. A peça trata isso também, e acredito que no seu consultório também chegue muito isso. Quando a gente fala dessa violência, desse relacionamento abusivo, a gente pensa somente na violência mais extrema ou todas essas etapas de violência que chegam na violência mais extrema. Mas a gente tem muitos casos de relacionamentos que às vezes não chegam nessa violência extrema, mas que é consistentemente um relacionamento abusivo, né? Nessa coisa... O desmerecimento. Menor, mas a desqualificação. não deixa de ser. Só porque o relacionamento não chega ao mais extremo, às vias de fato da violência física ou sexual, ainda assim, ele pode ser um relacionamento abusivo. Eu me lembro perfeitamente de uma amiga minha que dizia que o namorado não tinha uma ereção plena e que ele dizia: a culpa é sua. E ela acreditava. Só isso já é uma violência psicológica. Por exemplo, tem uma cena, eu gosto muito da peça, porque como você vai mudando de cenas, você pode se identificar mais ou menos com todos os estágios. Tem uma cena que é numa escada, você vai subindo a escada e tem uma noiva abandonada, muito bonitinha, você que vai. Uma noiva abandonada lá com um vestido lá, coitadinha, chorando, tudo bem. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai subindo e tem um som de briga. São áudios reais que a polícia cedeu para a gente briga pro espetáculo. Mesmo, tipo, você quer, aquela coisa. E eu não liguei muito para aquilo. Passei batido, não foi uma coisa que tenha me emocionado mais do que qualquer outra coisa. Depois eu te digo que eu adoro. Mas, enfim, aí quando estava saindo, tinha um casal na minha frente, sozinho eles, e eu estava atrás, e aí ela disse assim para ele: cara, essa história da escada foi punk. Quando eu estava subindo, porque demora, são 3 lances de escada, né? Isso. Eu me lembrei tanto do meu pai e da minha mãe brigando, e eu chegando em casa. Aí eu digo: cara, porque tem todas essas coisas na peça, porque são ferimentos que não cicatrizam, não. A cena que eu adoro é que na primeira cena tem um homem e um garoto jogando cartas, tipo assim, e entra uma mulher dizendo: vocês não jogaram lixo fora de novo? Não estou acreditando nisso. A gente sabe essa história, jogou lixo fora de novo. E aí vai, não sei o que e tal, traz uma cervejinha, umas coisas muito engraçadas. Aí entra uma menina toda arrumada, olha para um cara que estava do meu lado, que é o Leandro, eu acho, e diz assim: bem, cheguei atrasada. Ele diz: pô, piranha, tu chega agora, cara? A peça já começou, essa peça atrasou 40 minutos, isso que era verdade, não é possível. Essa peça atrasou 40 minutos, tu chega agora? Cara! E ela faz aquela carinha, uma menina que estava no grupo disse: isso é verdade ou é falso? Ou seja, né? É tão comum que você não sabe. Entendeu? Aí que a gente vê um naturalismo absurdo todas essas cenas, porque elas são todas assim. São cotidiano, é o porquê chegou agora, por que você vai estudar, eu só quero que prato você quente trabalhar. de comer, que isso, cara? Tem comida na panela. Chegou ao cúmulo na minha separação, quando a viatura estava vindo voltar, eu com 2 bebês de 1 ano no colo, na rua, chovendo, eu consegui o que eu queria. Eu acabei com a sua vida. Você não vai ser mais nada. E hoje eu falo com muito orgulho. Hoje eu sou modelo, atriz, produtora, presidente do Sindicato dos Modelos e jornalista. Ele continua o mesmo opressor.
Eu continuo, tá legal, fiquei com 3 filhos, fiquei com 3 bênçãos. É difícil? Nossa. Mas assim... A vida é dura. A vida é dura e eu sigo. E eu consigo hoje entender o que é um relacionamento abusivo, consigo identificar. E eu costumo falar, gritou com você a primeira vez, não é estresse. Logo você será o estresse. Socou a parede para não te dar na cara? Sai fora, corre. A próxima a ser quebrada não vai ser a mão dele que ele vai mostrar. Olha, viu o que você fez eu fazer? Ele vai quebrar a sua cara. Meu Deus, você viu o que você me fez fazer? Então, assim, é um ciclo e é uma psicopatia deles tão grande e eles sentem um prazer nisso. Sim. Quando vê Mas a presa tem uns que são acuada mais no sutis chão do do que banheiro, isso, né? porque eles Muito mais pulam. sutis, Mas assim, né? começa num ciclo da sutileza. Sim. E quando vê essa vítima tá na rua, às vezes de mão dada, mas ela tá passando por isso dentro de casa. O grito com a saliva na cara, Mas, Rogério... o rosto apertado. Não levou um soco, mas passou por uma sessão de terror, de gritos, com salivas na cara, durante meia hora e dormiu no chão do banheiro, no chão da cozinha, no chão do quarto, e o cidadão virou para o canto e dormiu. E se levantar de madrugada, tá aí fazendo o quê? Eu sou maluca? Olha só, são eu coisas. sempre li que o abusador foi abusado. Não Ou necessariamente. seja, o homem que espanca foi um homem espancado. O homem que abusa foi um homem abusado. Porque o abuso ele é muito amplo, né? Sim, sim. Ele tem a humilhação, ele tem o desmerecimento É, e a desqualificação como ingredientes. Sim, é considerado que, em sua maioria, os abusadores foram abusados de alguma forma, mas não necessariamente quem sofreu abuso se torna um abusador. Ah, tá. Né? Tá bom. Porque Não é obrigatório. Não necessariamente. Mais frequentemente, se você olhar tem para trás... Os estudos mostram que são pessoas que tiveram, né, principalmente na primeira infância, um relacionamento que não foi adequado ou suficiente para atender as necessidades dele. E a naturalização desses tipos de abuso na sociedade contribui, né, para a gente perpetuar isso. Muito, principalmente como a mulher é vista ainda dentro da sociedade, com todos esses movimentos que estão sendo feitos, né, a respeito do empoderamento feminino, muita coisa ainda ocorre. Eu trabalho com casais, né, muito com casais, e é surpreendente como casar, porque não importa o nível socioeconômico, cultural, nem cor de pele, né? Acontece em todos os níveis, infelizmente. E a Eduarda estava falando uma questão que é a seguinte, é muito mais no nível da sutileza do que essa agressão explícita, até porque a explícita, ela comunica muito mais rapidamente, está se passando um olho roxo, né, um braço machucado, quer dizer, fica mais fácil de ser percebido. Mas é como ela mesmo diz, é um caminho, né? É um caminho. Não. É um caminho. Quando chega a violência, é o último. Vai acabar chegando lá. Quando chega na violência, a Hannah Arendt até fala disso, né? É o último recurso para impor ao outro o poder que ele tem. Porque, na verdade, o agressor ele é muito frágil. Ele é muito frágil. E ele precisa estar nesse lugar de grande poder e de ter alguma, vamos dizer assim, possibilidade de abocanhar o outro, porque ele... me desculpa, eu fico até um pouco constrangido de falar, mas, normalmente, são pessoas... Eles escolhem a dedo esse companheiro. Porque são mulheres, e muitas vezes, numa situação muito difícil de vida. Como você falou, um carinho, a gente já desculpa tudo. Elas se satisfazem com migalhas. E não é porque elas não têm amor próprio. É porque elas não têm consciência da autoestima e da potência que elas têm. Elas estão relegadas a uma situação muito desfavorável na própria vida. Elas desconhecem o que elas podem fazer por elas. E a sociedade tem um compromisso com isso, que é de ajudá-las a perceber. Quer dizer, uma mulher que é desvalorizada dentro da sua casa quando criança. Desde então. E, sobretudo, na minha opinião, porque a gente está falando muito dos homens, pelas mães. Isso é que eu acho que é o problema, porque não é o pai que desvaloriza. Em geral, é a mãe que desvaloriza essa criança. Sim, porque há uma competição com a filha. Entendeu? E aí você não tem saída. Porque se você, com a única pessoa que pode representar uma imagem positiva, ela te dá uma imagem negativa de você mesma, você está destinada ao fracasso.
Esse é o horror. Você vai onde é que você vai se segurar? Né? Exatamente. Que estima é essa que você vai ter? E o terror dessa história toda é que, à medida que a pessoa que está sofrendo agressão ela não é escutada por ninguém ou levada a sério, ela vai se isolando e, no que ela se isola, mais dependente ela fica dessa figura, porque, na cabeça dela, ela está sendo protegida da violência externa por essa figura. Mas, internamente, ela está vivendo um terror. Ela perde, ela se despersonaliza. É uma tragédia. Eu tenho situações no consultório que, às vezes, eu fico com lágrima nos olhos, porque eu fico assim, não é possível, o que mais eu posso fazer? Porque não me compete, e jamais competiria, né? Dizer, olha, não é um bom relacionamento. Mas o que a gente tem que olhar é o seguinte, escuta, como é que você se sente ouvindo essas coisas? Como é que você se sente sendo tratada dessa forma? O que você pensa que pode fazer por você? Porque se você entrar nessa história de que, nossa, mas que horror você está vendo, não vai resolver. Pelo contrário, ela é capaz de chegar em casa e contar para a figura que, olha, minha nariz. Cortar o laço com o profissional que está Rogéria, tratando. você que tem PhD em relações abusivas, você estava contando que você reconhece assim, né? Longe, você, não só com você, mas suponho, então, mais ainda com os outros. E assim, com os outros, infelizmente, é o que ela está dizendo, não adianta falar. Porque a pessoa, ela além de levar para o parceiro, ela consegue ver em você a inimiga. Que ela pode até entender que você não quer o mal, mas se aquilo faz com que ela ela reflita, ela chega em casa, ela tem uma conversa séria, e daquilo gere briga, porque o agressor ele não quer ouvir, ele não quer melhorar, ele não quer mudar, porque ele sente prazer em fazer aquilo, ela quebra o ciclo de amizade com você. Mas, assim, a gente tem que acolher essas pessoas. Quantas vezes mais ela vir pedir ajuda, vir desabafar, não perder a paciência. Eu costumo dizer, quando eu dou alguma palestra, sobre a teoria da positividade. E eu costumo dizer que ela é muito negativa. Porque a teoria da positividade, ela não diz só para você que você tem que ser positivo. Ela diz para você que se você não for uma pessoa zen, para cima, tudo ok, você não serve para o ciclo. Se você não tiver trabalho para oferecer, coisas boas para falar e sempre ou bajular ou massagear o ego, você não serve para estar no ciclo. Se você começa a confiar na pessoa, a pessoa abre os braços. Eu costumo dizer que as pessoas não querem ouvir, elas querem escutar para saber de você e saber o limite que ela vai te dar. Se você tem essa confiança, você começa a falar, chata, toda hora fala a mesma coisa, mas não sai daquilo, mas não sei o quê, e daqui a pouco ela começa a brecar pessoalmente essa pessoa. Você tá porque você gosta. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de sofrer e acaba isolando essa pessoa sem dar uma escuta. Existem os centros de atendimento, mas a sociedade, o ciclo que essa pessoa convive é muito importante para que ela saiba e ela consiga ver em algum momento uma referência de tipo... Eu posso ser como ela, solteira, ou eu posso ter um relacionamento saudável como ela, eu posso voltar a estudar como essa pessoa e não isolar, não nunca brecar e muito menos dizer palavras pesadas que firam essa pessoa. Ver que ela tem suporte, né? Eu posso pedir ajuda, essa pessoa vai me acolher, ela vai me receber na casa dela, ela vai me ajudar no que eu precisar. E quantas vezes eu precisar. Mesmo que eu volte, ela vai entender que aquilo ali não é uma doença. O relacionamento abusivo, uma mulher que está presa a isso, é uma doença, é uma dependência afetiva, ela não consegue sair sozinha. E se ela se decidiu por ela mesma, porque não adianta a gente convencer, pegar pelo braço, levar para a delegacia, como eu já fiz, que ela vai voltar e vai romper a relação com você. Mas se ela se decidiu, em algum momento ela tem uma recaída, eu gosto, mas isso, a gente tem que amparar, acolher e dizer, não, você merece mais. Porque, graças a Deus, eu tive algumas pessoas que fizeram isso por mim. Pois é, Rogéria, é isso que eu queria falar. Você sabe que você é um exemplo raro. Você sabe disso. Mas está aumentando. Que bom, está aumentando. Porque, principalmente, você dá uma cartilha para a pessoa, como ela deve fazer, para não se manter. Não resolve. É preciso entender que lugar que ela está ocupando dentro dessa relação. Ela precisa descobrir que ela pode acreditar nela, que ela tem o que fazer por ela, não é o outro que vai fazer. E o que você está falando é muito importante, você pegar pela mão, acolher. Só que acontece o seguinte, os familiares se cansam de ouvir. Começa assim, se você está gostando, se você não faz nada, então, sabe? Posso dar um exemplo? Claro. Eu, por exemplo, eu vivi alguns relacionamentos abusivos ao longo da vida. Qual mulher não, não é, Eduardo? Qual mulher não, né? E
E foi o que eu falei da sutileza, né? Foi um deles foi um relacionamento onde nunca houve nenhuma violência física, nunca houve nenhum xingamento, nenhum palavrão, né? Mas havia a coisa do controle, da diminuição, né? E muitas vezes você não percebe que você está vivendo aquilo. Sim. Você leva anos para se dar conta. Às vezes você só se dá conta quando você sai do relacionamento, né? E isso que você falou da família, tem uma hora que os amigos e a família se cansam. Eu me lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa que, enfim, é muito querida, ela falou: não aguento mais. Estou farta de você reclamando de fulano. Ou você decide esta porcaria deste relacionamento ou você não fala mais comigo. Eu falei, ih, meu Deus, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque até então eu achava que era só um relacionamento mais tempestuoso, sabe? Como relacionamento de tantos filmes e tantos livros que às vezes a gente lê, porque também há uma romantização do relacionamento tempestuoso, né? De ciúme ser uma demonstração de Exatamente. amor, Do controle. de fazer as pazes. Difícil. Eu coloquei até hoje semana no Facebook. Fazer as pazes seria erótico, né? Não só é maravilhoso porque foi difícil, não tá bom porque foi difícil. Querido, o que é fácil também é bom. Amar é paz. Rogério, eu vou ter que ir para o intervalo. Vamos lá? Um minutinho só. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura, Tâmara Freire. Temos recados aqui, Vera, dos nossos telespectadores. A Sueli Bentolila disse que a doutora Flávia Costa é muito competente. Parabéns por esse programa tão esclarecedor. A gente tem um recado também no Facebook. O Magno deu um parabéns para a Rogéria Cardial. E agora temos mais um recado no Facebook também. Sônia Regina Belucci. É preciso ter inteligência emocional e autoestima para sair desse ciclo de um relacionamento abusivo. E o psicológico é tão agressivo quanto o físico, que era o que a gente estava falando, né, justamente antes do intervalo. E você, aí de casa, continue participando do Sem Censura pela nossa live no Facebook, também com a hashtag Sem Censura no Twitter, ou mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é 21 99903-5329. Lembrando que quando acaba o programa na TV, a gente continua na internet e aí lê mais recados dos telespectadores, faz perguntas. Então, manda pra gente seu recado. Maravilha. Então, vamos voltar aqui com o Tandy, nosso jogador de futebol. Você sabe que eu tenho uma colega aqui do Sem Censura, que ela diz que eu só consigo ver todas as peças, ler todos os livros e a todos os musicais, porque eu não fico 4 horas nas redes sociais, que nem todo mundo. E é verdade, porque ontem eu resolvi procurar na internet, basicamente, no YouTube, uma cena que é o Tandy aqui no Sem Censura, quando ele veio trazendo a medalha de ouro que ele tinha ganho em 1992 e que eu era debatedora. Você não lembra nada. Eu que lembro. Eu lembro. Eu acho que eu lembro. Aí eu me lembro, eu fiquei procurando e não achei. Fiquei 4 horas procurando essa imagem, não tem, né? E aí fiquei desesperada. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu me dei conta, eu descobri uma coisa, que eu pedi a medalha, você me empresta a medalha, você deixou, e todo mundo queria tocar na medalha. E a medalha de ouro, eu disse, mas essa medalha é de ouro? Aí você disse, não. As medalhas são de cobre e ela tem uma coisa de ouro. Você explicou, eu nunca tinha sabido disso. Exatamente. Eu me lembro disso. Essa Olimpíada, Vera, foi a primeira Olimpíada que teve na frente, tinha uma chapinha, não sei se você lembra. Não me lembro. Ela realmente era de ouro. Naquela chapinha Naquela chapa, pois é, a chapa de ouro. Dela, é porque ela é muito pesada, ela é muito grande. Muito pesada. E eu me lembro dessa coisa, e eu estava lendo no seu livro, 1992 é a primeira vez que o Brasil ganha, numa Olimpíada, uma medalha de ouro no esporte coletivo. Foram vocês que fizeram isso. Teve um legado lá atrás que eu acho que é fundamental. Tudo tanto bem. É que eu boto Bernardo, gratidão você nisso, fala né? muito disso. Eu acho que tem que valorizar sempre quem veio antes da gente. Isso. E temos que deixar algo melhor para as pessoas que estão vindo. Eu acho que esse que é o legado. E esses caras foram fundamentais para o nosso crescimento. Nós tivemos uma estrutura absurda, tudo graças ao que eles fizeram. E essa equipe foi muito unida.
Saímos daqui desconhecidos, Brasil passando um momento muito parecido, impeachment no Collor, inflação altíssima, as pessoas não acreditando no nosso país. Futebol era tricampeão de 70 no México, só 2 anos depois que foi tetra. E 12 meninos se uniram, começaram a acreditar no potencial deles, da importância de jogarem juntos, e o resultado apareceu. Não tem segredo, esse é o segredo, é jogar junto, ter presença, comunicação, participação, confiança. Foi o sucesso que apareceu. Outra coisa que eu não sabia que você era irmão da Adriana. Nós temos só, uma... Eu me senti tão ignorante, sabe quando você... Caramba, ele é irmão da Adriana! E vocês são parecidos até, entendeu? E ela é tão linda e realmente ela é tão máxima de caramba. Mas olha só, esse teu livro, como diz você, esse teu livro não é sobre esporte. Ele é sobre vida, ele é sobre trabalho. E ele tem uma coisa que eu fiquei muito impressionada, como um menino, que você conta a tua infância direitinho, você começa por conta da Adriana, né? A se meter com vôlei, lá no Botafogo e tal. Como a carreira do atleta, ela é intensa, ela é pesada, ela é rápida, no sentido que as coisas acontecem rapidamente. Então, você com 12 vai crescendo, você se profissionaliza com 16, não é isso? 18, mas com 26 você vê um ciclo acabar, ou seja, 10 anos, e você tem que se reinventar, e você tem que se reinventar. E eu, que você tem idade para ser meu filho, você já fez umas 3 reinvenções só nessa. O tempo inteiro. A vida é isso. E eu só lancei esse livro exatamente por isso. O Brasil está passando esse momento, a gente vê o tempo inteiro. 13 milhões de desempregados, as pessoas não acreditando no potencial delas. E a gente já viu esse filme, né? Reclamando, poxa, eu não tenho emprego, eu não tenho. Mas você se capacitou, né? Você começou a se reinventar um pouco para sair dessa inércia. E é fundamental para a gente ter sucesso. Eu falei que esse livro sirva exatamente para que as pessoas comecem a inspirar. Primeiro você viu minha infância ali, um menino super bagunceiro. Bagunceiro, mau aluno. Escondia as coisas da amiga. Mas muito charmoso ao mesmo tempo. Mas eu fazia isso exatamente por amor ao esporte. Também tem outra coisa importantíssima. Você trabalhar com o que você ama. É fundamental para você ter sucesso. E ele não tinha nem altura, você acredita? Não era um dos mais altos. Ele começa no vôlei, depois ele cresce, graças a Deus. Depois ele cresce, mas ele se envolve com o vôlei antes de crescer. É muito interessante isso. Muito. Eu fiquei apaixonado. Eu ainda fui para o Paraguai. Meu pai foi adido militar no Paraguai, parei de treinar durante 2 anos, fiquei jogando no colégio internacional. E sempre reclamando e sempre dando certo. Reclamando e dando certo. Reclamando, eu tive várias vezes para largar o voleibol e ele me encontrava lá na frente. E aí apareço lá em Brasília, um amigo meu me pega, vamos treinar. Eu falei, não quero, me escondi dele embaixo da cama, ele me chama, voltei. Voltei a jogar voleibol ali. Que bom para você e para todos. E eu falo muito disso. Aí eu saio disso, entra um menino super novo, 6 anos mais novo que eu, com cabelo bonito, que era o Giba. O garoto que começa a me tirar da inércia de novo, eu tenho que me reinventar. Porque está chegando a nova safra ali, na Alber, pessoal mais novo. Mas e aí eu vou para o vôlei de praia. Tem que se depara com esse momento, né, Tandy, de estar chegando a nova safra. É o que ele diz, no time, como na vida, tem sempre gente nova chegando. Sempre. Eu adoro essa frase, porque é isso. Não adianta você querer achar que dançou um pouquinho, conseguiu o louro. Não consegue. Não consegue. E assim, Vera, eu tô numa zona de conforto. Na empresa, por exemplo, o cara que está numa empresa, ele às vezes não quer ser o CEO. Ele não quer ter o trabalho, o compromisso do bam da história. Mas ele fala, não, eu vou ficar aqui para o resto da vida, estou super satisfeito. Mas daqui a pouco vai estar alguém chegando no lugar dele. E dizendo, eu quero esse lugar aí, cara, com licença. Ainda mais hoje em dia, né? Que é muito competitivo. Startups, tudo isso conectado. E eu fiz isso. Eu acho que eu sempre estou um pouquinho na frente, não esperando chegar o problema, ou chegar a reinvenção para mim. Eu sempre estou dando um passo na frente. Que maravilha. Mas você falando isso, eu me lembrei que tem uma frasezinha de um trecho do Brecht que diz assim, na mudança da lua, a lua nova segura a lua velha nos braços. Nossa, é um pouco isso, Fátima. Agora, Tandy, toda vez que a gente ouve falar de esporte, a gente ouve falar sobre os benefícios da disciplina esportiva, ou enfim, de determinadas coisas que você aprende no esporte para outras partes da vida, especialmente para criança, por exemplo. Você que passou por esse percurso e aí teve que se reinventar e fazer coisas que não tinham nada a ver com o esporte, o que você acha que o esporte te ensinou que você levou?
para essas outras capacidades que você tem Aprender com o erro, fundamental. As pessoas acham que aprende só com sucesso, né? Você aprender com o erro é fundamental. E o atleta passa isso muito. Ele erra, já levanta a mão no meio da quadra, todo mundo já sabe que eu errei. Não adianta a gente ficar discutindo, batendo boca. Eu não errei porque é mentira, todo mundo viu, né? Exatamente. Eu já vou focar, porque senão eu vou tomar 3 pontos logo em seguida. Então, você já vê, detectou o problema, já foca logo para possibilidades novas, porque senão você perde um campeonato, perde 2, 3 pontos. A capacitação, a importância dessa reinvenção está aí. E você está se capacitando para os problemas que virão. E você tem que ter humildade, né? Porque você fala muito, todos os puxões de orelha aqui, Zé Roberto, todos eles foram dando que você tentava esconder um machucado. Exatamente. E você paga preços altos, né? Paga muito. Você, para ser protagonista, para você estar aqui, você não tem final de semana, você tem que ler o meu livro, você tem que ir para a peça de teatro. Isso é capacitação, isso é realmente entregar excelência. Agora, é um preço caro. Tem muita gente que fala assim, pô, ele é bom pra caramba, como ele consegue isso? Mas o cara está sentado, ele quer o final de semana, todo final de semana ele quer estar de férias, de folga, mas tem um preço caro. Eu sempre falo, olha, deixar os maiores bens das nossas vidas em casa para ser mais ou menos, eu não me perdoaria. Longe, não vendo minha filha, meu filho crescendo. Eu saí um ano, eu vôlei de praia, você vai treinar 3 meses. Um ano eu saí, minha filha estava engateando, eu voltei, ela já estava andando. Cheguei no aeroporto, vem com o papai, ela vira de costas, não me reconheceu. Não sabe quem Pô, é um preço caro, Sim. mas só vale se você for realmente entregar excelência e o resultado aparecer. Eu acho que acredito Vamos nisso. lá, eu estava vendo aqui os teus dias, você sabe decor? Os Eu dias... estou indo agora, Fala. amanhã eu estou em Porto Alegre, o lançamento. Isso, 19 horas no Shopping Guatemi. Iguatemi. Depois, dia 22, eu estou em Brasília. Pátio Brasil, Pátio 19 Brasil horas. também, 19 horas. Depois... E depois tem Curitiba. Não é Curit- isso? E Não, tem a Bienal também. Isso, dia 7 de setembro você está na Dia Bienal. 1º e dia 7. Às Isso 11 aí. da manhã e em Curitiba, dia 24. É um livro... Ele é um livro de autoajuda, Tânia. Ah, que bom. Ouvi de Ele você ajuda isso, poxa. pra caramba, me ajudou muito. E foi... Eu adorei. Ai, que bom. A pena que eu não tenha achado a porcaria da imagem de você me dando aquela Eu ia querer. medalha. Eu também. Eu ia guardar, com Vou certeza. procurar, se eu tiver, eu te mostro. Muito bom Maravilha. escutar a sua crítica. Então, Eduarda, vamos lá? Eu queria que você falasse rapidamente o que você tem que falar, para a gente terminar o programa com música. Primeiro, falar do nosso diretor, Ernesto Piccolo, maravilhoso. Beijo para você, Rio do Hora, diretor musical. E nós estamos no Teatro PetroRio das Artes, sem patrocínio, então lançamos uma campanha de financiamento coletivo no site Benfeitoria. Então procurem lá, benfeitoria.com/musical Beth Carvalho e se torne um parceiro da nossa dança. Vai lá. Agora vai lá correndo, que o Hugo e o Vandé estão te esperando. A gente vai terminar o programa, a gente volta com... Posso só dar uma agradecimento? Pode, rapidinho. Queria agradecer o Magno, que mandou até mensagem. Ele é meu companheiro, meu parceiro. E, graças a ele, eu saí e comecei e avancei juntos com o projeto de moda. Maravilha. E os meus filhos, que são maravilhosos, e a minha mãe, que me ajuda bastante. Todo mundo, parabéns. Vamos para o Facebook, não vamos, Tâmara? Vamos para o Facebook daqui a pouco. Mandem recados e perguntas para a gente. Maravilha, a gente volta amanhã às 5 horas da tarde. A gente agora vai diretamente para Marte com Eduarda Nardini. Vamos lá. A música é toda sua. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Eu falei, ô, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa
coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, chego mais uma vez. Agradeço a Deus por que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez. Agradeço a Deus por que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu falei. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. 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 Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus por que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu falei, oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu falei, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, Tandy, você é músico também, né? Você gosta de música. Vem, Eduarda, vem correndo pra cá. Você saiu. Eu já vi você no Tandy, carnaval. microfone, por favor. Eu raspei, botei lá. É pra falar? Não, você estava falando sem estar falando no Falar do microfone. microfone. Ah, não, mas tava valendo já, né? Ah, não, tá sempre valendo aqui. Eu esqueci Aqui agora, não já tem- tá não tem jeito, Mas- eu adoro. Aliás, a minha calvície eu assumi por causa da mocidade. Por que uma coisa tem a ver Porque com a outra? saímos, nós ganhamos estandarte de ouro com a bateria da mocidade homenageando Gandhi. Ah. E aí eu já estava tocando, aí eu raspei. Até a Glenda fez uma matéria comigo. E ali eu assumi. Eu fiquei careca. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar. Não porque eu tinha muito cabelo. Eu jogava Você cabelo sai pro na lado. bateria ainda? Não, eu não saí, eu já não saio há um tempo, mas já saí uns 7 O anos. que é tamborim? Tamborim, Mais repique. difícil, caramba. Não, mas o cara não, é não bom. toco tanto assim, não, como Tá. eles. Eles são absurdos. É pessoal. inacreditável, né? É um absurdo. Tamborim é absurdo. é bar. Vamos lá, Tâmara. Vamos lá, a gente está temos- recebendo. Estamos temos. recebendo recados Então aí. tá aí, nossa, recado A gente tem enorme. esse recado, voltando um pouquinho para o tema do relacionamento abusivo. Uma telespectadora anônima, também por causa do recado, ela disse que está vendo o programa e está passando por isso, está tentando quebrar esse ciclo vicioso, mas está esbarrando muito no preconceito da família e da sociedade. Ela disse que se sente incapaz porque todas as pessoas estão tratando ela como uma coitada. E aí queria dicas sobre como agir, porque ela está tentando se afastar, mas disse que esse companheiro apresenta um quadro depressivo e agressivo contra ela, então ela não sabe como agir. Bom, eu penso o seguinte, além de poder procurar um atendimento psicológico, há também essas organizações que a Rogéria se referiu, a CEAM, CEAM, Centro de Atendimento à Mulher. à Mulher, e tem também, que eu acho que é o mais interessante, porque não adianta só a delegacia de mulher que você vai fazer uma denúncia. Não, e no caso, E não pelo resolve, visto, ela como tem um precisa de quadro uma depressivo, ajuda. Lá no CEAM não tem vai que ter- não vai ter- resgatada grupos de na terapia, capacidade eles dela de passeiam. poder se fazer valer na vida, né? Porque todos nós temos condições de desenvolvermos o nosso potencial. Né? Inclusive, o CEAM, que a Rogéria frequentou, é na Eu Praça... frequentei o CEAM e o atendimento lá é como se você chegasse num consultório Que particular. maravilha. É sigiloso, você e a psicóloga no seu tempo, e eles te atendem o tempo que for necessário. Se você ficar um ano no tratamento, eles te atendem. Tem o grupo Legal. terapêutico que todo mundo tem atividades, tem saídas para museus, para peças teatrais. Dentro do grupo, eles buscam na essência... Ou seja, uma capacitação também Você para a trabalha mulher. com o quê? O que você sabe fazer? Legal. Você vira Qual é o uma endereço, boneira, telefone, moça. tudo? Você É tem? Centro de Arte Caloche.
No Calypso com no Bacon, Calypso, aqui. ela tem, que é o Mas- Chiquinha Gonzaga, Tá. tem o Tia Doca Madureira. E tem aqui no centro do Rio também, na Praça Tiradentes. E lembrando do 180, né? Que é o DISC contra a violência à Sim, mulher, que oferece contra- informações exatamente. caso você não more É no Rio. 180, E não, a 909. sociedade... 180. E a Sociedade de Psicanálise também tem uma clínica social onde a pessoa que está se sentindo nesse sofrimento tamanho e incapaz, que ela pode buscar, que fica na Davi Campista, número 80, em Botafogo. Perfeito. Deve ter, no site, deve ter mais indicações. Sociedade Brasileira de sim, Psicanalista. sim, mas de qualquer maneira eu insisto, procure ajuda, porque a família também fica cansada. E a família não é terapeuta, ela Sim, não. pode acolher, mas ela não tem... Ela vai se revoltar e não vai resolver. E a questão não é de Na se verdade, revoltar. tem que ser uma coisa resolvida entre a pessoa, pessoa- de preferência com com a ela. ajuda de um terapeuta. É uma relação. Ela precisa de fora. se reencontrar, ela precisa fazer um encontro com É ela uma mesma. reinvenção, né, Tânia? Exatamente o que você Total. está falando vale para tudo na vida. É. Né? Pra Aliás, todos por falar os- nisso, mudando totalmente de assunto, esse teu sapato é o máximo. Já foi elogiado desde que ela chegou. Cara, no pois TV. é, mas não foi elogiado em público, assim, todo mundo falando. O É lindo Tandy mesmo, também eu tô tá olhando com aqui, sapato ó. lindo. O sapato do Porque Tandy é quando lindo, chegando, olha. ela Não, falou, tá sim, lindo teu tá sapato. Eu creio que era a minha Não, botinha. da Rogéria. Não, ele é Ela falou, lindo, ele é dela, lindo. mas o teu tá bonito. Aliás, né? Todos também, né? Não, tá todo mundo bem de sapato. Porque a Eduarda tá com uma Você- saia maravilhosa também. Ah, é? E Você o viu que ela doutora tá com a Flávia, olha saia esse lenço. que combina, Que combina com com o o cenário. cenário? Ah, Imagina, sim. Eu ela- Você fico com medo estudou. até de sumir Você ali na hora de estudou cantar. Não, gente, o frio... Você não Sentiu some, o não. camaleão. Atrás de Olha você só, também. o frio que eu estou sentindo, parece que eu estou num polo e ela no outro. É, mas eu já Também tem disse que isso. você tá mais adequada, porque a gente tem o ar-condicionado do estúdio. Não, vou voltar Flavinha, pra não, você, Flavinha, Flavinha. esse lenço Não, um arraso. tá um um arraso. arraso. Um arraso. Enfim. As Todo ordens para mundo se você. quer. Tá todo mundo bem aqui, Nossa, todo mundo bem aqui. Tem uma história que você conta que eu gosto muito, que é uma história que você com 18 anos ganhando dinheiro. Eu acho essa história bonitinha porque ela é muito de um garoto jovem bacaninha. Não, sim, a gente... Desculpe. Não, tudo bem. Eu que interrompi, não? Fala no... Tem uma pergunta que, de alguma forma, eu já respondi, mas eu estou preocupada com a pessoa que perguntou se ela não gostaria de ouvir a pergunta dela ser lida. É porque você não Ah, acabou sim, de vamos. dizer todas as É perguntas. o que eu estava falando agora para a doutora Desculpa. Flávia, que a gente Não, vai tudo ler bem. também. Deixa eu só acabar de contar a história do Tandy, porque é muito bonitinho. É que ele, já, com 18 anos, já tinha ganho dinheiro suficiente, aí ele ficou todo feliz, ia comprar um carro em Brasília. Chegou na concessionária todo animado, disse, eu quero aquele ali. Claro, porque evidentemente que você, o primeiro carro, quando você tem dinheiro, demora tanto que você sabe tudo, né? Você sabe a cor, o dano, eu quero aquele, esse, aqui, ali. Aí o vendedor disse, claro, meu filho, quem vai pagar? Foi. Aí falou, você tem dinheiro? Não é, Eu falei, tenho. Não é teu pai? Eu falei, não, pode ligar para ele. Ele ligou para o meu pai. Ele maravilha. deixou, e o engraçado Ligou pra é que ele mãe. disse, tudo bem, liga pro papai. Olha, é mesmo? Você É, Aí meu deixou pai ele está nessa ganhando mais parte? dinheiro do que eu. É mais Eu- fácil ele eu pegar um acho- carro do que o contrário, né? Isso Você sabe que eu acho já vivi bonitinho. isso também? Quando eu morei na Alemanha, eu fiquei apaixonada por uma peça que todas as vezes, todos os dias, quando eu passava em frente àquela loja, eu vou comprar isso com o dinheiro que eu vou ganhar. E eu ganhei dinheiro lá na Alemanha gravando português para estrangeiros na empresa que meu marido trabalhava. Consegui o dinheiro, fui comprar. E alemão tem um pouco uma forma meio dura de ser rígida. Aí eu falei assim, olha, eu vim comprar essa peça. Quem? Eu falei, eu. Senhora não, você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Aí ele olhou assim para o lado, aí eu virei a bolsa todinha assim em cima dele e falei assim, tenho. Cheio do dinheiro. Comprei a peça, está lá em casa até hoje. Entendeu? Que demais. Muito raiva. bom. E eu morria de medo do que eu faria quando eu parasse de jogar voleibol, né? É Tem mesmo? vários atletas hoje em dia que passam muita dificuldade. E eu tinha visto uma matéria, um jogador de futebol falava assim, fulano de tal, ele tem um carro maravilhoso, mas não tem apartamento. E ele escovava dentes na padaria, jogava, a história dele era realmente sair para conquistar as menininhas. E aquilo me bateu muito forte. Então, desde sempre, eu me preocupava em investir meu dinheiro. Eu tenho negócios, eu falava Que bom. assim, gente, quando eu Você parar, pensou, eu não né? posso Você sentir. sempre... Então, eu parei antes de muitos que continuaram jogando, forçando uma barra, exatamente por não terem se reventado. Então, o jogador já tinha se dores, sentindo obrigado a jogar para ganhar dinheiro, né? já cabelo Se já grisalho sem... jogando, falei, para, tá ficando horroroso.
porque você não se reinventou. Aí o cara fica ali batendo na tecla, então por isso... Que precisa ganhar vida, né, E tem Thaís? que ser rápido. É muito Você fez rápida isso a vida por de você. vocês. Isso acontece muito com a gente também, Muito, com o né? artista, né? Não, o atleta é Não, o muito atleta cruel. é muito cruel. O atleta é O muito atleta cruel. pode ser comparado a modelo, eu acho. Eu acho que Entendeu? atleta é muito Atleta é cruel, mas a muito gente também extraordinariamente passa por isso. cruel. Por exemplo, eu estou numa idade, tenho muitas amigas que regulam de idade comigo, e assim, eu me especializei em teatro musical. Isso. Chega uma hora que não tem papel para a gente mais. Não tem. Aí você recebe um monte de lista de audição até 45 anos. Eu falei, danou-se, por quê? E até 45 anos quando tem papel para véia na peça. Tá. Porque quando não tem, normalmente é até 30, até 28. Tem profissões que são muito Né? difíceis. É um muito limite, cruel. né? Verdade. O atleta, modelo, mas o ator também passa por isso. Apesar O ator de que a musical, gente nunca muito viu, eu sei porque eu sou de fortemente. uma geração muito anterior de vocês, em que a juventude era endeusada e não existe, e os velhos não eram. Eu estou vivendo, o velho hoje em dia tem lugar, que ele não tinha. Total. Ele tem lugar real e ele não tinha nenhum. Tem, Outro dia eu estava contando mas para as minha pessoas filha ainda não se deram da muito conta disso. da Constituição de 88, quando finalmente os velhos tiveram direito a um salário mínimo, porque isso mudou a vida do velho brasileiro. Mudou a vida do Nordeste. E isso, eu, na minha infância, na minha juventude, não tinha isso, não. Verdade. O velho não tinha lugar nenhum. Acabava aos 45, ele já estava, não era nem desempregado, era morto. Não, mesmo. eu tenho 48. Hoje eu sou uma mulher jovem, aos Claro, e 48 diz anos. com alto e bom som, porque está tão bonita que Não, pode e- dizer isso. Aos 48 anos, há 20 anos atrás, uma mulher era uma senhora, todos, né? bom, 48 anos era uma senhora, 20 anos atrás. Eu não me sinto uma exatamente. senhora. Não, e não é. Eu tenho um filho de Gente, 5 anos. eu tenho 71, não me considero uma Pois velha. é. Quer dizer, eu sou uma Gente. velha, mas eu não me Não, você considero. não é uma Eu não me velha. Vou comporto causar como tal. inveja em vocês. Sabe o que eu vi do meu neto esse fim de semana? Fala, ué. Ele assim, tia, vovó, tia, vovó. Sabe o que é? Você não é tão velha para ser avó. Dele de beijo. Vai lá. Ele sabe muito bem agradar a vovó. Acabou, não adiantou nada. Vai ganhar um ótimo presente de Natal. Eu vou brigar com você. Não devia ter falado em público, né? Agora ele vai ficar na expectativa. A gente vai voltar aqui rapidinho para responder as perguntas dos nossos, né? As pessoas que estão nos assistindo agora. E, infelizmente, voltando. Felizmente, mas Não, né, vamos tocar nesse assunto, tema porque ele é muito que a sério. gente precisa tocar, que é do José Messias, de Duque de Caxias. É uma pergunta, um pouco a gente já falou, quando a mulher não tem forças para sair desse relacionamento abusivo? Eu acho que pode ser até uma resposta para quem está ao redor dessa mulher, né? Não, o mais fantástico é um homem perguntar isso. Pois é. Né? Isso é muito bom. Talvez Quer ele dizer, esteja vendo alguém nessa ele está situação. empático a uma situação, né? Eu acho que nós, de alguma forma, já respondemos. Tem organizações que a pessoa pode buscar e ele, Pra se tentar sabe de alguém, fortalecer, ele né? pode ajudar, levar essa pessoa, né, para ser atendida Mas só a pessoa e mesmo, conversar né? com ela. Tem que Rogéria. vir de dentro da pessoa. E o que eu costumo dizer é não comparar essa mulher. Ah, fulana saiu. E eu já ouvi de uma mulher que parou do meu lado. Por que eu não aceitaria nada disso? O meu marido gritou comigo uma vez, eu me separei. Aham. É muito Eu não comum. posso dizer que a minha mão amputada dói muito mais que o seu dedo arranhado. A sensibilidade ela é individual de cada um. Isso, perfeito. E eu costumo dizer assim, eu não gosto de usar a palavra superação, porque ela remete a algo que aquilo tudo passou e acabou. E não. Eu sei o esforço que eu faço muitas vezes para sair da minha cama. A vida toda. O que me faz, a dor que eu passei, me faz olhar para trás e pensar, não quero voltar lá. Mas é pensando nos meus filhos, é com o acolhimento que eu tenho dos meus amigos, diretores de teatro, do meu parceiro, dos meus filhos mesmo que me incentivam, que me faz acordar todo dia e ir lá. Não é Levantar todo da dia que a cama. gente acorda 100%, oba, tô Opa. legal. Em algum momento, um grito, uma fala exaltada, uma situação semelhante ao que eu vivi, me traz aquela memória toda de eu parar e começar e pensar assim, meu Deus, tira isso do meu pensamento e criar força e me arrastando a não pegar o que eu tenho que ir, minha mala de figurino, ou ir para uma palestra, ou dar aula para os modelos e pensar assim, não quero que eles passem por isso, não quero que isso aconteça. Rogéria, tem um e aspecto seguir. interessante, porque você também fala dos homens que te ajudaram. Foram Né? Quer dizer, muitos. eles não ficaram só nesse lugar. Eu estava né? falando para ela Claro, que o porque Rodrigo não é- França na minha vida foi assim. E o meu namorado também foi assim. Quem é você em 5 minutos? Foi o Rodrigo na seleção.
E o meu namorado, quando a gente se conheceu, a gente trabalhava junto, somos militantes, lutamos pelos direitos dos negros. É por isso que hoje eu sou presidente do Sindicato de Modelos. Foi numa manifestação na Fashion Week 2013, que não tinha negro na passarela, incrivelmente, no desfile da África. Não tinha em momento nenhum, nem na África. Então, fomos e reativamos o sindicato, estamos aí lutando por toda a categoria, mas é como se fosse 2 filhos, um deficiente e um não. O negro é o deficiente, quem não tem mercado, quem não tem direito. Então, a gente vai ter que focar mais lá. O direito é para toda, a convenção coletiva é para toda, mas a gente tem que estar lá sempre dando a mão. Então, o Rodrigo me chamou em 5 minutos. Quem é você? Ah, porque eu fiz o teatro desde 7 anos. Ele, não, Rogério, em 5 minutos, quem é você? Em 5 minutos, eu passei por isso. Não sou problemática, mas eu tenho uma mala de problemas que eu trago. Tá, eu quero você para mim e eu vou te ajudar. Esse é o Rodrigo. Rodrigo França. Esse é o Rodrigo França. E fora Rodrigo ele, França é meu compadre. e outras pessoas. Porque, assim, o Rodrigo a gente ia ensaiar, não tem que deixar as crianças. Rogério, atrás das crianças. Um ensaio ali e... cabeça da criança aqui, ó, pequenininho, 4 anos, o cafuné, daqui a pouco a criança para parar dormia. com essa ideia de que as mulheres são todas magníficas, os homens são todos uns bons safados. Não é assim. Não são todos. Eu digo que o Não homem, é assim. o homem não vai deixar de ser homem por ter uma alma feminina. Como Exatamente. diz o Ney Mato Grosso. Ter uma alma feminina Não, Gilberto é ele Gil, lembrar né? que Faz ele parte. tem uma mãe, ele tem uma irmã e ele tem uma filha, ele não Exatamente. gostaria que isso passasse com elas. Então, Claro. a questão do respeito, eu vou respeitar essa mulher como eu gostaria que a minha mãe fosse respeitada, e ela Como é a- um ser vai humano. respeitar minha Então, o filha. acolhimento ele é muito importante e o não comparar, o não se comparar, o não desdenhar o sofrimento do outro e entender. A gente sabe que a família vai se cansar, mas a gente tem que pedir. Tenha paciência com ela. Ela vai passar. Você só sabe que outro torce. dia a gente teve casos de alienação parental, lembra? na semana Então, passada. que a criança dizia, eu não quero ele, não quero ver ele mais, mas não desiste de mim. Em que a criança que é abandonada porque um separa o outro, a criança dizia, tá bom, ela não quer que eu te veja mais, mas não desiste de mim. Né? Agora a gente tem um recado no Facebook para o Tandy. Tandy, o Ayrton está dizendo isso. Obrigada por tudo que você fez e faz por este país com sua dedicação e seu exemplo. Parabéns por ter dado continuidade ao legado de Bernard, Renan e tantos outros nomes do vôlei. Vá em frente, campeão. Obrigado. Eu que Muitas vezes agradeço, campeão. Maravilha. Graças a essas pessoas que realmente a minha história está aqui. É no para livro. elas que Tenho você... 2 filhos, já plantei árvore e agora está o livro aí para deixar um legado. Maravilha. Quando eu Gente, cheguei na salinha do visitante, eu não sei se você percebeu, mas eu estava entrando, mas eu me desmontei e eu sentei. Porque eu jogava vôlei na escola e era capitã do time. Não era, seleção. Tá. Era uma escola que só tinha mais buraco na quadra do que espaço para jogar. Mas a gente se achava. Era escola E municipal. era por causa deles, né? E a gente torceu muito. Eu tenho 40 anos. Então, a gente pegou isso tudo. Aí. Conheci a Lica Oliveira, tive a oportunidade de gravar um clipe com ela. Quando eu cheguei ali, o Tandy, eu falei, vou ficar quieta. Fiz a fina. Quando chegou aqui, eu, por favor, faz um selfie pra mim. Que eu tenho que botar no grupo da escola, de quando a gente era mais novo, e postar. Gente, eu já mandei da Lica, agora estou mandando do Tandy. Não, a gente fica emocionada Lica, que quando eu a tenho gente como ela encontra. estava aqui sentada, eu não vou pedir. É uma delícia. Mas Aí ele só. Estou vendo que estou vendo. isso é muito legal, o carinho das pessoas assim. E eu não me conformo às pessoas que tratam outras pessoas mal. Pelo nível, pelo status, Ah, pela tem uma coisa fama. que você diz, que eu adoro, que você diz que como você tratava todos os repórteres super bem e tal, quando ele foi ser repórter, deu graças Agora a tá Deus, agradecendo. Tenho que muita aí trataram gratidão, ele o bem pessoal me também, né? Eles me ajudaram muito. Mas eu acho assim, as pessoas que se acham mais do que os outros. Esse é o grande problema. Eu tomei uma bronca da minha mãe que eu nunca mais esqueço. Tinha acabado de ganhar medalha, me achando um dos reis do Brasil. Era uma bitomania Era um pouco incrível. isso, né? Todo mundo querendo chegar Nós perto. éramos Né? muito novos, né? Eu tinha 22 anos, Marcelo Negrão foi campeão olímpico com 19. 19. E, de repente, do nada, eu estava conversando, a minha mãe falava uma coisa no meio dos meus amigos, eu retrucava. Calma, mãe, você não sabe. Calma, mãe, você não sabe. Ela não aguentou, ela falou assim, ô, moleque, você vai agora me deixar no aeroporto, eu morava em São Paulo. Você não é meu filho se você continuar assim. A tua medalha não tem valor nenhum para mim. Ou você vai ser humilde, como eu sempre te tratei, ou então, para mim, você não vai ser meu filho. Me deixa agora. Eu falei, não, mãe, me deixa agora. Ali eu falei, cara, é verdade. Vou perder minha Não mãe. tem, Mas me chamou a entendeu? atenção, na hora que você chegou com a Mayla, você já chegou assim, boa tarde, boa tarde, boa tarde, para todo mundo, bem educadinho. Mas eu acho que tem que ser. O carinho das Mas tem que pessoas. ser Chegar no assim, lançamento claro. do livro. Eu quase desmaio. Eu falo, pô, obrigado por ter vindo. Trânsito, saiu só para ter 1 minuto comigo ali para pegar um. Nossa, isso não tem preço. Não tem preço. Não, isso que ele está falando, você é um cara, enfim, famosérrimo, o Brasil inteiro te conhece e tal. Mas eu já vi, ninguém me contou,
Atriz que entra no teatro, não dá boa noite para ninguém, não fala sequer com a camareira que a veste. E aí eu vi essa atriz, um dia com dor de cabeça, pedir um analgésico para a camareira dizer, não tenho. Tinha. Mas ela não vai dar. Porque a moça não dá boa noite para a camareira que veste. Então, isso que você falou, eu acho que é uma coisa muito importante da vida, né? Da vida. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco. Concordo né? plenamente. Então, é bom dia, boa tarde, boa noite, sempre sorrindo para todo mundo, seja quem for, pode ser o presidente, pode ser o mocinho que abre, o senhorzinho que abre a porta do elevador. Aliás, por falar em elevadores, trouxe uma dica importante. Dar bom dia e boa tarde quando entra e quando sai do elevador, mesmo que ninguém te responda. Eu adoro essa história. Mas é verdade. Gente, chega. Gente, vamos embora, né, gente? Ali... Olha a hora. A equipe vai acabar com a gente. A gente está cheio de coisa. Mas só para encerrar, eu ela falou... Falo, 7 horas no Celina. Caramba, vamos lá. Ela falou uma coisa assim de admiração, né, pela minha fama, porque eu conquistei no voleibol. Não, pelas suas conquistas mesmo. Muito mas olha quantas pessoas só com essa entrevista aqui ela virou referência. Exatamente. Quantas pessoas você é referência, quantas pessoas que às vezes a gente está no ambiente do trabalho e a gente não dá importância para a gente, né? Sim. E acaba não valorizando a qualidade do seu trabalho. E, às vezes, você é um líder dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, né? Onde você esteja. Isso é fundamental. Bacana você ter conseguido essa reinvenção última. Você não vai parar nunca de se reinventar. Vamos lá, gente. Até amanhã, né? 5 horas, aqui, sem censura, ao vivo.